capítulo de número 8 do livro de 1 Samuel. Primeira Samuel tem dois livros aí. Primeiro, capítulo 8, verso 1 até 10, para o momento, depois nós vamos ler mais. O próprio título que você encontra nesse livro aí já está dizendo alguma coisa. Os israelitas pedem um rei. Aqui nós já vemos uma situação grave. Verso 1 até verso 10 será a nossa meditação, nossa leitura inicial. Todos a encontraram, espero eu. 1 Samuel, capítulo de número 8, verso 1 a 10. Você tem que ter o cuidado para depois não querer continuar na leitura, senão você vai perder o que eu vou falar, algumas coisas. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, que era a casa de Samuel, onde ele julgava, onde ele profetizava. E lhe disseram, 2 pontos: vede que já está velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte solenemente e explica-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Então referiu-se Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhes pedia um rei. Até este ponto. Senhor amado, nós queremos colocar diante do Senhor esta palavra, como eu já tenho colocado e tenho pedido a graça do Senhor para falar. Mas que esta palavra, Senhor, não fique só como uma bonita história ou até uma história desagradável, mas que esta história seja um aprendizado para nós. Uma vez, Senhor, que tem tudo a ver nos dias de hoje, das escolhas que fazemos para o nosso caminhar, para o nosso viver. Ajuda-nos, portanto, Pai, com a Tua graça, para que eu possa fazer isto, ministrar esta palavra e abençoar a todos que vieram aqui esta manhã e também adverti-los em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Ao abrirmos este assunto, irmãos, falando sobre a escolha que Israel fez, eles, ao pedir um rei, mostra bastante o que eles pensavam, e eles também mostram um lado negativo. Eles pediram um rei, como todos tinham um rei, eles também queriam um rei, mas o perigo foi que eles não valorizaram a direção de seus profetas antes deles. Não valorizaram e disseram a Deus, eu precisamos de um rei.
Mas eles negaram aqui o profeta Samuel, e vemos uma coisa para mim estranha. Mesmo sabendo que eles estavam entrando numa situação grave, Deus permitiu. Deus, é isto que eles querem, Deus consentiu. Não é diferente comigo e com você. Tudo que você quer, Deus consente. Quem tem que ter cuidado somos nós, com aquilo que escolhemos, com aquilo que queremos, porque, como eu estou dizendo, as nossas decisões, elas são perigosas. Aquilo que nós decidimos é de um grande perigo. Portanto, eles não quiseram mais a direção de Deus através de Samuel, que era o profeta que ouvia de Deus. Como é que eles iam viver agora com esse rei, se esse rei não tinha a voz de Deus? Claro que seria uma tragédia que vai acontecer, e nós sabemos já da história. Por outro lado, vemos que um rei que não soube valorizar o que a ele foi confiado, portanto, ele estava e acabou sendo atropelado. Por quê? Por não entender que Samuel era o sacerdote. Este rei então recebe o governo de um povo, Israel, o povo de Deus, mas eles não souberam, ele não entendeu a grandiosidade que era ser rei do povo de Deus. Eles não valorizaram, ele não valorizou. Mas por outro lado, o povo foi que pediu. Ele foi chamado depois por Samuel, colocou como rei. Só que ele também deveria entender que ele sozinho não podia fazer nada. E aconteceu que ele abandonou o princípio mais elementar da vida cristã, e eles abandonaram, que era o sacerdócio. Portanto, ele foi atropelado por não entender que Samuel era sacerdote para oficiar diante de Deus. E eles então se perderam. Portanto, meus irmãos, a escolha que nós fazemos, ela define a nossa vida. Vamos continuar fazendo agora a leitura para você ver. Deus falou: vocês querem um rei? Sim. Mas você precisa saber como será a vida de vocês. E agora nós vamos ver a partir do verso 11. É importante que você leia para você gravar. A partir do verso 11, diz assim: e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros, como seus cavaleiros, para que corram adiante dele. E os porá uns por capitães de 1000, capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos, ceifarem as suas messes, outros para fabricarem suas armas de guerra e aparelhamento dos seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumista e cozinheiras e padeiras. Tomará o Senhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vos lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, diz o Senhor, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Meu Deus! Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas nós queremos um rei sobre nós.
para que sejamos também como todas as nações, e os nossos reis poderá governar, sair diante de nós, fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Mais uma vez, então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz e estabelece um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Fique tranquilo, porque o que vocês pediram, Deus vai dar. Então nós já estamos providenciando para vocês aquilo que vocês desejam, que é ter um rei. Isto, irmãos, é muito grave, quando a gente não sabe o que escolher. Isto tem um preço muito elevado. O resultado da escolha, uma visão errada do povo de Deus. Ele escolheu um rei, meu Deus, deixando a voz do profeta de lado. Eles não quiseram mais ouvir a voz de Deus. E quantas pessoas estão na igreja e saem da igreja porque não querem mais ouvir a voz de Deus. A voz de Deus grita muito no seu coração, eles abandonam. Qual será o resultado daquelas pessoas, dessas pessoas que abandonam o Senhor? Quantas pessoas dizem: eu não vou para a igreja porque eu não quero ficar debaixo de julgo de pastor? Isso é uma ideia errada. Porque quem é que vai ministrar para a pessoa se não for a igreja, o pastor? Quem é que vai fazer isso? Aqueles que querem ser cristão por conta própria. Eu vou ficar em casa, eu não abandono o Senhor, mas vou ficar em casa. Isto aí é uma bobagem, é uma mentira, porque dentro de poucos dias você vai esquecer de Deus. Poucos dias. Porque o que faz a diferença da vida cristã é a comunhão permanente. Eu não posso ficar longe de Deus. Como se você distanciar de Deus, você pode ter certeza, você vai cair em armadilhas, você vai desanimar da sua fé, você vai ignorar a existência de Deus, e isto será para você muito ruim. Eu tenho olhado esse texto com muito cuidado, irmão, para falar com os irmãos. Vocês escolheram rei, pois bem, fique com o vosso rei. E no capítulo 9, verso 22, diz assim: Samuel, tomando Saul e ao seu moço, levou à sala de jantar e lhes deu o lugar de honra entre os convidados. Eu estou lendo, capítulo de número 8, 9, 22, 9, 22. Leia, ouça. Samuel, tomando a Saul e ao seu moço, levou à sala, juntando-lhes, deu lugar de honra junto aos convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então disse Samuel ao cozinheiro: traze porção que dei, disse, põe parte contigo. Quando chega no verso 27, desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul: diz ao moço que passe adiante de ti, e tu, vou ler novamente, desciam eles, verso 27, para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul: diz ao moço que passe adiante de nós, e tu, tendo ele passado, espera que te farei saber a palavra de Deus. E aqui nós temos o problema. Você precisa, Samuel, você precisa, Saul, deixa o rapaz, porque eu vou te dar para você um treinamento, para você
ser um rei bem-sucedido. Fique e faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Mas acontece que Saul não estava aberto para ouvir. Queridos irmãos, ouça. Quando a pessoa não está aberta para ouvir, dificilmente ela aceita conselho. Isso não é assim na vida? Você tem filhos? Quando os filhos não estão abertos a ouvir conselho, não adianta você falar. Você fala, mas ele não ouve. Ele balança a cabeça igual um camaleão, mas ele não ouve. Por quê? Porque ele está rejeitando o conselho. E Samuel foi bem claro com ele: você me espera, porque nós vamos trabalhar juntos, eu vou te orientar. Saul teve, portanto, a confirmação sobre o profeta. Disseram estes homens: é de Deus. Saul sabia quem era Samuel. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você voltar no capítulo 9, verso 6, eu sei que nós estamos de muitas leituras, e às vezes você até esquece o que nós estamos falando. Saul buscava as jumentas extraviadas e vai parar na casa de Samuel, Deus governando. E ele, em dado momento, eles buscavam as jumentas. Eu vou te dar capítulo 9, eu vou te dizer o versículo já. Eles perderam a jumenta do seu pai e foram buscar ele, Saul e mais um rapaz, e caminharam. Eles ficaram muitos dias e não encontraram. De repente Saul falou assim: olha, vamos voltar para casa, que o papai já não deve estar preocupado mais com as jumentas, mas sim comigo e com você. O que é que este rapaz disse para Saul? Olha o segredo. Olha o segredo. Verso 6 do capítulo 9. Verso 5: vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço com quem ele ia: vem e voltemos, não suceda que meu pai deixe de se preocupar se coma as jumentas e se aflija por nossa causa. Olha a resposta que este rapaz deu. Isso aqui era para Saul entender quem era Samuel. Verso 6. O que diz aí? Pode ler. Porém, ele disse: nesta cidade há um homem de Deus, é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos agora lá mostrar-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. Então Saul sabia perfeitamente quem era Samuel. Samuel não era uma pessoa qualquer, ele era um profeta. Ele conseguia conversar com Deus e ouvir direcionado, Deus dava a ele a direção. Então ele sabia como deveria se comportar. Ouça, olha para mim. Não tem nada mais perverso na vida de uma pessoa do que a arrogância. A arrogância, ela destrói o ser humano. Quantas pessoas você conhece que depois que foram para determinados cargos ficaram completamente estranhos? Você conhece alguém? Pessoas que mudaram o comportamento? Até parente seu, depois nem te conhece. Você chega lá para falar com ele, fala que eu não estou aí, ou diga para vir outra hora. Porque a arrogância é um espírito maligno. A pessoa perde a simplicidade, né? Ela perde aquela capacidade de conversar. E entra nela o orgulho, presunção. E Saul então ficou esse homem. Se ele sabia quem era Samuel, qual deveria ser o procedimento dele? Mas ele não atendeu.
Seu coração não guardou de quem ele era e o Samuel. E eu estou pensando aqui algumas coisas que eu vou compartilhar. Quando chega no capítulo 13, você leu lá atrás, Samuel disse assim: olha, você me espere. Olha, não esqueça de uma coisa, Saul. Você é o rei, mas eu sou o profeta e sacerdote. O seu trabalho eu não vou interferir, mas o meu trabalho só eu posso fazer. E aqui nós temos então o resultado e a destruição do próprio reinado dele, antes mesmo que começasse a reinar. Então, no capítulo 13, diz o texto: Samuel tinha dito assim: você espere, você me aguarde lá, porque eu vou chegar para fazer as ofertas necessárias, eu vou fazer aquilo que só eu posso fazer. E ele foi. Quando chega no capítulo 13, verso de número 8, Saul, aliás, oferece sacrifício e é reprovado por Samuel. Por quê? Porque ele não podia fazer as ofertas. Quando você faz aquilo que não é a sua tarefa de fazer, você pode ter conflitos. Vamos ler agora com cuidado. Capítulo 13, verso 1 em diante. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhou dali. Então disse Saul, olha aqui a loucura, irmãos. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ele ofereceu o holocausto. Meu irmão, isso é grave. Isso é grave. As coisas de Deus não são brincadeiras. As coisas de Deus são muito sérias. Ele tinha sido recomendado: me aguarde. E ele ficou impaciente. Ele disse: não, ele está demorando, esse profeta já está velho, eu vou fazer logo o trabalho todo. Esse é o problema. Esse é o problema. E isto acontece até nas igrejas. Quantas vezes a pessoa também quer tomar decisão que a ele não cabe, sem consultar, sem procurar saber? Quantas vezes acontece? Mas aqui aconteceu um outro problema que ele sofreu imediatamente. Verso 10: mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel a Saul. Ele saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizestes? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimá, eu disse, com quem que ele conversou? Verso 12. Com quem que ele conversou? Ele conversou com Deus? Olha o que ele disse aí: eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias ofereço. Que negócio de rei é esse? Fraco. Hein, Sérgio? Que rei fraco, né? Com medo dos inimigos. Que negócio é? A obra não era de Deus? Não era Samuel que estava no controle? Mas aqui acontece: então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. E aqui tem a cartada do resultado o que ele fez. Verso 14: já agora não subsistirá o teu reino,
o Senhor buscou para si um homem que lhes agrada e já lhes ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel, subiu a Gilgal, a Gibeá, em Benjamim. Logo Saul contou o povo e se achava com ele cerca de 600 homens. E aqui começam as guerras. Aqui começou o problema. Ele destruiu o seu próprio reino. Olha para mim, não foi o diabo. Às vezes nós queremos culpar o diabo por determinadas decisões que nós tomamos, não é verdade? Isso é coisa do diabo. Não, é da própria pessoa, que não para consultar a Deus, não passa para pensar o que vai acontecer se eu tomar esta decisão. O que pode acontecer? Quem será prejudicado com esta decisão? Nós não queremos. Sabe por quê? Porque nós temos um pouco desse Saul. Nós temos um pouco desse Saul, achando que somos isso, que vamos fazer isso. Meus irmãos, depender de Deus é um privilégio. O rei do povo se machucou. O rei do povo, porque esse rei não era Deus, é o povo que escolheu. Durou pouco seu reinado e logo foi reprovado. Mais uma vez, repita comigo: o perigo das nossas escolhas. No capítulo 8, volte lá, eu queria que você gravasse isso no seu coração. No capítulo 8, verso 7, disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não rejeitou a ti, mas eles rejeitaram a mim. Este é o grande problema, irmãos, a rejeição que pode acontecer sem percebermos, quando nós rejeitamos ao Senhor para governar a nossa vida. Saul poderia ter mudado este quadro aqui e dizer para Samuel: profeta, eu serei o rei, eu vou reinar, mas eu preciso que o Senhor seja profeta. Eu não posso ficar sem a voz de Deus aqui. Se ele tivesse feito isto, o seu reinado ia durar. Mas ele abriu mão quando ele rejeitou a voz de Deus. Em Êxodo, capítulo de número 33, só para nossa reflexão ainda, Êxodo 33, vamos terminar na hora certa, fique tranquilo, tá bom, irmãos? Êxodo 33, versos 15 e 16. Deus colocou Moisés para dirigir o seu povo, fazer uma jornada enorme. Olha a diferença que você vê. Porque Moisés podia ter dito: não, deixa com a gente, agora é comigo mesmo. Eu agora estou no volante. Mas no capítulo de número 33, verso 15 e 16, então lhes disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Olha a diferença. Se a tua presença, Senhor, se o Senhor não vai comigo, nós não vamos sair daqui. Eu só saio daqui se o Senhor andar comigo. Diferente de Saul. No verso de número: pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo, não o povo de Saul. Não é porventura
em andar conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, todo o povo desta terra. Queridos irmãos, este é o segredo. Não tente tirar Deus da sua vida, porque você não vai aguentar o perigo deste mundo. Perigo das nossas escolhas. Saul podia ter chamado Samuel e dizer: eu sou rei, mas eu quero que o senhor seja o profeta. Eu quero que o senhor ande comigo. Saul destruiu o seu próprio reino ao tentar fazer o papel do sacerdote, e ainda disse que ele era um nécio, um homem sem capacidade de raciocinar. Ele pecou ao pegar as ofertas que era só o sacerdote podia fazer e entregar a Deus. Ele assume essa postura e ele então se quebrou, destruiu seu próprio reino. Há uma palavra aqui que eu quero deixar com você ainda. Eu fiquei olhando esse texto. O rei deveria ser o soberano. O rei deveria ser o soberano Deus. Mas ele não quis que Deus dirigisse. Eu quero completar uma palavra. Quando o homem tira Deus da sua vida, ele será uma tragédia anunciada. Você pode repetir isso comigo? Quando o homem tira Deus da sua vida, é uma tragédia anunciada. Você quer ter uma vida de tragédia? Tire Deus. Você consegue repetir mais uma vez? Tira Deus, é uma tragédia anunciada. Vamos concluir. Este homem morreu mal. Capítulo 31, vamos ficar de pé, para você ler de pé. Eu sei que poderia falar muitas outras coisas aqui, irmãos, mas eu queria que você pegasse mais uma vez isso. Este homem, por causa da sua maneira errada, o que aconteceu com ele? Capítulo 31 deste mesmo livro, a derrota de Israel e a morte de quem? Do rei. Olha para mim, repita comigo. O rei do povo, ele morre. Só permanece o rei de Deus. Por isso o nosso rei está sentado à destra do Pai. Esse ninguém vai tirar de lá. Olha como é que esse homem morreu. Ele estava com uma vaidade tão grande que não quis nem ser morto pelo exército. Tamanha arrogância. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, aqui tem a tragédia, e mataram a Jonatas, Abinadab e Milquisua, filho de Saul. Eli morreu, ele, Finéias e seus filhos lá no início. Verso 3, leia. Agravou-se a peleja contra Saul e feicheiro, e o avistaram, e ele muito temeu. Então disse Saul a quem? Arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e me transpasse e escarneçam de mim.
Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a sua espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o escudeiro, que o homem é fiel, hein? Já era morto, também ele lançou-se sobre a sua própria espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos e o seu escudeiro, também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Vendo os homens de Israel, que estavam desde lado do vale de Daquém e do Jordão, que os homens de Israel fugiram de Saul e os filhos fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nela. O que aconteceu? Aconteceu que eles pediram um rei para eles. O resultado foi o pedido deles. Foram invadidos. Agora vai entrar agora um outro rei, que lá Samuel disse: o Senhor já escolheu um rei, já escolheu, ele já sabe quem é. Então esse rei vai assumir. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, tá bom? Fica para a próxima oportunidade. Mas eu deixo uma palavra com você. Olha para mim, não troque a sua vida cristã por migalhas. Ouça mais uma vez. Não troque a sua vida cristã por migalhas. Viva até o final da sua vida. Assuma a sua identidade. Eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, e eu vou até o final. Ele vai continuar sendo o meu rei. Ele vai continuar. Eu só vou andar se ele estiver comigo. Tenha cuidado daqui por diante com as suas escolhas, para você não se arrepender mais tarde.